Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Detona Shop. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, e hoje nós vamos conversar sobre lentes teleobjetivas, um guia de compras de lentes teleobjetivas para vocês. Mas antes disso, já curte esse vídeo logo no começo, porque vai ser bem bacana e vai que você esquece depois, manda aquela curtida. Se você tem alguma dúvida, sugestão, comentário de temas aqui para o canal ou também sobre o que a gente está falando hoje, joga aí nos comentários e a gente vai continuando a conversa. Siga aqui o canal da Detona Shop, ative as notificações para você não perder nada. Segue também lá no Instagram e dá uma olhada no blog que tem muita informação por lá. Vamos ao vídeo de hoje, vamos falar de teleobjetivas. As teleobjetivas que são aquelas lentes capazes de trazer para perto de nós um mundo distante. A gente está vendo aquele passarinho voando lá longe, um avião lá longe, um pedaço da paisagem lá distante, e com o recurso do ângulo de visão estreito da teleobjetiva, a gente consegue aproximar isso de nós e consegue tanto fotografar quanto gravar vídeos mostrando essa informação distante. Muitas vezes a gente fala assim, tem gente que usa uma frase que é o melhor zoom são as suas pernas, mas às vezes não dá pra gente chegar mais perto. Vai fazer lá um safari de vida selvagem, tá fotografando lá uns leões, é melhor você não chegar perto. É para isso que existem as teleobjetivas. Então vamos falar um pouquinho delas para que você possa ter uma decisão embasada, fazer as suas compras com uma qualidade, ciente de que o produto que você vier a comprar é adequado às suas necessidades. Um primeiro ponto para você saber sobre uma lente teleobjetiva que você vai comprar é se você quer uma lente zoom ou uma lente fixa. As lentes fixas, lente de comprimento focal fixo, e que também são chamadas de primes. Qual é essa diferença? Vamos pegar, por exemplo, eu tenho uma lente aqui que vai de 70 a 300 milímetros de comprimento focal. Então aqui, quando ela estiver na minha câmera, ela está em 70 milímetros e eu posso esticá-la até 300 milímetros. Então é uma lente zoom que vai de 70 a 300 milímetros e ela apela para a versatilidade de ter esses comprimentos todos. Aqui a gente tem uma 70 a 200 milímetros, aqui a gente tem uma 100 a 400 milímetros, ou seja, o comprimento focal que dá o ângulo de visão. Quanto mais longo o comprimento focal, mais estreito o ângulo de visão, portanto mais longe ela vai enxergar, é variável nestas lentes. E existem as lentes de comprimento focal fixo, as primes ou fixas. A diferença principal entre elas é que uma lente fixa tem o seu projeto óptico especializado, feito para aquele comprimento focal. Então ela vai ser o melhor possível. Se ela é uma 400 milímetros, uma 300, uma 500 e assim por diante, ela é o melhor possível naquele comprimento focal. A qualidade de uma lente fixa, em termos de qualidade de imagem, resolução, nitidez e assim por diante, tende a ser uma qualidade superior. Por outro lado, ela perde em versatilidade, porque ela só tem um comprimento focal, enquanto as lentes zoom apelam para a versatilidade e a qualidade por atenderem a variados comprimentos, variados ângulos de visão, mas justamente por ter variados ângulos, ela acaba não sendo especializada em nenhum deles. Então a grande diferença entre uma lente fixa e a lente zoom se dá entre a máxima qualidade possível na lente fixa e a máxima versatilidade possível na lente zoom. Isso não quer dizer que lentes zoom não tenham qualidade de imagem. Eu estou aqui com 3 exemplares de lentes cuja nitidez é muito alta e a qualidade de imagem é realmente muito boa. Então existem lentes zoom de alta qualidade. A única coisa é que a lente fixa vai um pouquinho além disso, dando um grauzinho ali de nitidez, de qualidade de imagem um pouco maior. E aí, dentro daquilo que você precisa, você já começa com essa primeira fronteira, decidindo, e aí, eu quero uma zoom ou eu quero uma fixa? Lembrando que para comprar uma lente fixa, é bacana você ter certeza
de qual é o comprimento focal que atende às suas necessidades. Ah, vai fazer um safari fotográfico em algum lugar exótico e aí você vai fotografar animais selvagens usando uma 600 milímetros, mas num outro dia você está numa outra situação mais aproximada em que 600 é muito, e aí de repente uma zoom que vai lá de 100 a 400, de 150 a 600, pode ser mais interessante para cumprir com mais ocasiões fotográficas. Então dá uma pensada se o teu negócio é a lente fixa ou é a lente zoom. Eu sou particularmente fã de lente zoom, porque elas resolvem mais problemas num produto só. Mas isso é uma questão pessoal. Eu conheço pessoas que são muito fãs de lentes fixas e a gente tem de tudo no mercado e tem de tudo aqui na Detona Shop, caso você esteja procurando alguma dessas opções. Próxima característica que você vai ver numa lente é o comprimento focal dela. Que comprimentos, no caso de uma zoom, ou qual comprimento no caso de uma fixa, porque quanto mais longo o comprimento focal, mais estreito o campo de visão. E isso tem que ser confrontado com as suas necessidades. Vou dar um exemplo aqui. Aqui a gente tem uma 70 a 200 milímetros. 70 milímetros é o que a gente chama de uma teleobjetiva curta. 200 milímetros é o que a gente chama de uma teleobjetiva média. Então ela vai de tele curta a tele média, que são ângulos de visão mais estreitos do que o que a gente percebe com a visão humana, mas não tanto a ponto de super aproximar coisas muito distantes. Uma 70-200, como esta aqui da Canon, de abertura f4, a gente vai falar da abertura daqui a pouco, é uma lente muito usada por profissionais de esportes indoor, os esportes de quadra. Então você tem lá vôlei, basquete, tênis, esportes de quadra, sejam elas fechadas ou abertas, mas que não são de ambientes gigantescos. Então esse tipo de lente é muito usada nesse tipo de esporte. Esse tipo de lente também é muito usada para retrato, porque ela tem os comprimentos mais clássicos de retrato dentro dela, que seriam o 85 e o 135 milímetros. Dois comprimentos clássicos de retrato você tem numa lente zoom de 70 a 200 como esta aqui. Então ela já apela para um uso de fotografia de eventos esportivos, para retratos, mas ela não é uma lente talvez longa o suficiente se você quer fotografar aviões, pássaros, animais no habitat deles e assim por diante. Aí a gente já pode começar a pensar em uma lente como essa aqui, que é uma de 100 a 400 milímetros, que já te dá um grau de aproximação maior. E aqui a gente tem uma lente que está entre elas, uma 70 a 300 milímetros. 70 a 300 vai da tele curta 70, aqui vai da tele curta 100 milímetros, até 300, que já é uma tele longa, ou até 400, que é uma tele super telefoto, que já é um comprimento bem avançado. Em termos de usos, um esporte outdoor, como um futebol em campo, como o automobilismo, né, que é um esporte de autódromos, esses esportes onde as distâncias são maiores se beneficiam de lentes como 70-300, 100-400, 150-600 milímetros, e vida selvagem também se beneficia desses comprimentos mais longos, porque você consegue ficar mais longe do que você está fotografando e ainda assim ter um bom enquadramento. E por fim, você consegue não perturbar, porque isso é uma coisa importante sobre fotografia de vida selvagem. Quanto mais longe a gente está, menos o animal que a gente está fotografando nos percebe. Com isso a gente interfere menos na situação e consegue fotos bem melhores. E você não corre o risco de repente desse animal selvagem vir correndo atrás de você, já que você está um pouquinho mais longe. Sempre é bom pensar na segurança também, né, gente? Então pense no comprimento focal como algo importante na sua decisão. E até esse é um ponto pelo qual eu sou fã de lente zoom. Já que elas têm várias opções, isso garante uma versatilidade. Outra coisa que você precisa olhar na lente é a presença ou ausência da estabilização de imagem, que no caso de uma lente da Canon chama IS, né, de Image Stabilizer. No caso das Panasonic, como essa aqui, chama OIS, que é Optical Image Stabilizer ou Stabilization, algo assim. Nas Nikon chama VR, de redução de vibração, e assim por diante. Cada fabricante dá o seu nome para uma estabilização de imagem, mas eu acho importante numa teleobjetiva a presença da estabilização de imagem. Por que disso? Vamos pegar aqui que é uma 400mm, é uma lente bastante longa. Quando isso está na sua mão, a câmera está aqui, você está fotografando, qualquer pequeno tremido da sua mão
amplifica porque o seu ângulo de visão é estreito, então qualquer coisinha balança muito do outro lado. A estabilização de imagem na lente é importante justamente para contrabalançar esses movimentos. Então, estabilizador de imagem, eu acredito que seja um recurso fundamental numa lente teleobjetiva. Aí é uma opinião pessoal, tem gente que vai poder discordar de mim, mas eu não acho tão interessantes as lentes teleobjetivas sem estabilização ótica de imagem, porque eu acho que elas serão melhores na qualidade de imagem, mesmo que você precise pagar um pouco mais caro por uma lente estabilizada, vale essa diferença pelo tanto de nitidez a mais que você vai conseguir nas suas imagens pela presença da estabilização. E vale dizer que existem muitas câmeras com estabilização de imagem no sensor, mas na minha opinião isso não dispensa a lente de ter estabilização de imagem, porque somadas as duas estabilizações da câmera e do sensor farão um serviço ainda melhor. Então, quando a gente está buscando uma situação fotográfica favorável a nós, se o equipamento está ajudando, estabilizando as imagens, tanto melhor, a gente vai trazer melhores fotos e melhores vídeos para casa com as teleobjetivas que são estabilizadas. Aqui eu tenho 3 exemplos de lentes estabilizadas e a Detona Shop tem um monte de lentes para você escolher. Próximo fator que você vai dar uma olhada na hora de escolher uma lente é a abertura máxima, ou seja, a luminosidade de uma lente, que é dada naqueles números f2.8, f4, f5.6. F é o comprimento focal. Por exemplo, a lente 100 a 400 mm, esse f é de 100 a 400 mm. Aí é f barra e um número. Quanto menor esse número, maior a abertura da lente. Então o que acontece? Uma lente 2.8 tem um diâmetro de passagem de luz maior que uma lente 4, que por sua vez é maior que uma lente 5.6, que por sua vez é maior que uma lente f8 e assim por diante. Quanto maior esse diâmetro de passagem de luz, mais luz entra pela lente e, consequentemente, menor o seu valor de ISO necessário ou mais curto o tempo de exposição que você consegue, e com tempo mais curto você congela aquela ação que está acontecendo na sua frente e reduz o risco de uma imagem tremida. Então, quando você tem uma lente mais luminosa, e elas geralmente são mais caras, porque uma lente mais clara tem um elemento de vidro maior, materiais maiores, mais difíceis de fazer. Então, quanto mais clara a lente, mais cara ela fica, porque você está usando materiais mais complexos. E aí a gente vai avaliar uma característica importante. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma lente que vai de 70 a 200 mm e que é f4. E aqui a gente tem uma lente de 100 a 400 mm que é f5.6 a f8. E a gente olha e fala assim, poxa, elas são mais ou menos do mesmo tamanho, bem perto o tamanho uma da outra. Tudo bem que essa aqui, quando a gente vai para os 400 mm, ela vai ficar maior. E essa aqui, o comprimento dela não varia. Mas o que acontece é, poxa, essa lente vai até 400 mm em f8, enquanto essa é 200 mm em f4. E elas são parecidas em tamanho. Se a gente esticar uma lente até 400 mm mantendo esse f4, ela fica muito maior e mais pesada. Então o que acontece é, poxa, essa lente é f8, o Vernalha falou que é uma lente mais escura, entra menos luz nela, mas ela fica menor e mais compacta, e isso é um valor para a gente observar. Então não vou entrar numa ideia de que, olha, quanto mais clara a lente, quanto mais luminosa, melhor ela é. Em termos óticos, isso até é verdade, mas poxa, vamos fazer uma caminhada na natureza para fotografar as espécies que a gente encontrar pelo caminho, pássaros e outros animais, e a gente vai escolher se a gente está levando uma lente que pesa 2, 3, 4 quilos na nossa mala, ou de repente algo que não pesa nenhum quilo, e o quanto isso afeta a nossa disposição de caminhar um dia inteiro atrás das nossas fotos. Então, pode ser que tamanho e peso seja um valor importante na sua escolha, ou pode ser que máxima luminosidade possa ser o valor da sua escolha. Então, entenda que lentes mais claras te dão mais capacidade de absorção de luz, e isso é bom, mas ela vai ser maior, mais pesada e muito provavelmente mais cara. Por outro lado, uma lente com a abertura um pouco mais restrita vai ter como benefício ser menor, mais leve
e também mais barata. Então você vai pesar as suas necessidades e as suas disponibilidades na hora de fazer umas escolhas. Então essa lente aqui tem abertura máxima f8 quando a gente está em 400mm, essa aqui 5.6 quando está em 300mm e essa aqui f4 em 200mm. Elas têm até tamanhos parecidos, mas comprimentos diferentes, aberturas diferentes e se prestam a situações diferentes na fotografia e no vídeo. E aí, como escolher uma dessas como a ideal para você? Cruzando as suas necessidades com as disponibilidades do equipamento. Vale só destacar mais um ponto aqui que eu nem tinha colocado no meu roteiro, mas acho que vale a pena, que é a vedação contra poeira e umidade, que algumas lentes têm e outras lentes não têm. Então, por exemplo, essa 100-400 não é uma lente vedada. Então, se você toma uma garoa, alguma coisa assim, pode acontecer de alguma umidade entrar no equipamento. Isso é um defeito? Não, só faz com que você tenha que tomar mais cuidado sobre o tipo de situação na qual você vai se colocar com este equipamento. Já essas outras duas lentes aqui são lentes com vedação contra poeira e umidade, então elas resistem melhor às intempéries climáticas e isso pode ser um decisor conforme o tipo de ambiente na qual você vai fotografar ou gravar os seus vídeos. Cruzando isso tudo, ou seja, eu vou me expor ao clima ou não vou? Eu vou carregar muito peso ou não posso carregar muito peso? Eu preciso de toda a luminosidade ou eu posso simplesmente aumentar o valor de ISO da minha câmera e assim resolver a questão da luminosidade? Eu preciso de uma lente fixa ou de uma lente zoom? Cruzando essas características, você vai saber o que é a melhor para você. E vale uma dica aqui extra que é, quando você compra uma lente zoom, dali um tempo, depois que você fotografar e gravar com ela 1, 2, 10, 100 vezes, você vai poder chegar lá no seu computador e olhar os arquivos das fotos e ver qual é o comprimento que você usa mais. De repente você comprou uma 100-400 e descobre que você usa ela quase o tempo inteiro ali pelos 200mm. Você comprou a 70-300 e descobre que você só usa ela em 300. Aí você fala assim, bom, então se eu for comprar uma lente fixa, fazer esse investimento agora, eu sei qual é o comprimento que eu realmente uso mais e que eu vou então agora querer uma maior qualidade da lente fixa. Então a lente zoom pode ser um bom estágio para você descobrir qual é a sua lente fixa ideal antes que você faça esse investimento. Com isso, eu acho que a gente já fecha aqui um bom pensamento de como escolher uma teleobjetiva. E seja lá qual for a escolha que você fizer ao final dessas informações todas, o pessoal da Detona Shop vai ter uma lente que atende às suas necessidades. Então vai comprar uma teleobjetiva? Fala com o pessoal da Detona, porque eles têm de tudo para você. Tem alguma dúvida? Entre em contato com o atendimento da Detona. E não se esqueça de seguir no Instagram, seguir aqui no YouTube, ativar as notificações para não perder nada, acompanhar o blog que sempre tem muita informação e além disso você pode pôr o meu nome aí nas redes e também me seguir por aí. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Até lá!